nossa semana, o nosso domingo, com a entrada triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo uma agitação em Jerusalém, criando uma expectativa. Eu quero lembrar vocês que antes da entrada triunfal, um pouco antes, tinha acontecido exatamente a ressurreição de Lázaro. O poder de Jesus Cristo, ele estava sendo visto pelas pessoas, aquele que curava, que sarava, aquele que fazia sinais, prodígios, maravilhas. O povo estava louco para conhecer esse Jesus. E existia uma expectativa do Messias, a necessidade desse Messias. Então havia no coração das pessoas uma inquietação, uma agitação com a chegada de Jesus em Jerusalém. Mas Jesus vai para Betânia. E aí a gente começa a segunda-feira. 3 episódios aconteceram na segunda-feira. Primeiro, Jesus amaldiçoou uma figueira. Vai estar lá no Evangelho de Mateus e de Marcos. São os únicos que traz essa narrativa, relatam esse acontecimento. E é interessante que também vai ter a purificação do templo, que está lá em Mateus, em Marcos e em Lucas. Quando Jesus ele retorna a Jerusalém, ele expulsa os mercadores, aqueles que praticavam comércio dentro do templo. E depois em Marcos vai trazer essa saída novamente. O Evangelho de Marcos ele relata que já sendo tarde, Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Muito provavelmente ele também voltou a Betânia, pois no dia seguinte eles viram a mesma figueira que Jesus tinha amaldiçoado, agora ela já amaldiçoada, que a gente vai encontrar em Marcos 11 e 20. Mas eu queria trazer para você, vamos começar lendo exatamente em Mateus, no capítulo 21, o verso 18, que vai trazer algo interessante para a gente. Diz assim: de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Então aqui ele está falando de Jesus. Jesus pela manhã, quando volta para Jerusalém, ele tem fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproxima-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. É interessante a gente pensar aqui alguma coisa. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Na grande realidade, ele estava trazendo um exemplo para todos aqueles que estavam ali ao seu redor, os discípulos, as pessoas que o acompanhavam, e um entendimento que todos nós temos que frutificar. Lembra quando Jesus ele fala da videira verdadeira, no capítulo 10 do Evangelho de João, que ele começa a relatar que o Pai é o agricultor, que ele é a videira verdadeira. E o que é que acontece? Ele diz que quem não produz, um ramo que não produz, o Pai corta e joga no fogo. Então, eu e você, nós fomos criados para produzirmos, para frutificarmos. Eu acho isso muito legal. Sabe por quê? Porque Jesus, ele gera em nós filhos que produzam. E eu acho bacana, porque quando ele diz assim, que nunca mais nasça fruto em ti, é exatamente a mesma situação de pegar um ramo e jogar no fogo. Aquele ramo nunca mais ele vai produzir. Então, olha, na época, o que é que se entendeu? Esse tempo que Jesus olha para essa figueira, não era tempo dela estar com aquelas folhagens. Era tempo, sim, dela estar se preparando para as folhagens, o florescer, para depois frutificar. Ele dá o entendimento do que ela tinha folhas, ela estava com aquele aspecto de uma árvore bonita, frondosa, mas ela não tinha o principal, que eram frutos. Então, muitas vezes, nós agimos assim. Nós parecemos, mas não frutificamos. Nós temos uma imagem, mas só tem a imagem. E é aquilo que ele chama, aquelas pessoas hipócritas, de sepulcro caiado. Então, na grande realidade, o que a gente aprende com essa figueira que nunca mais
produziu frutos, que secou de forma imediata. É exatamente assim, gente, que muitas vezes nós não frutificamos para o Senhor. Mas tem algo muito interessante nesse momento. Por quê? Os discípulos perguntaram a Jesus o porquê disso tudo. E Jesus começou a explicar a eles, mas no verso 22, no final da explicação, porque no verso 21 Jesus diz assim: em verdade vos digo, se você tiver fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Olha que coisa maravilhosa. Jesus estava falando para os seus discípulos o poder que eles têm no nome de Jesus, o poder que eles têm na fé no Senhor Jesus, no nosso Deus. E isso é muito legal, porque aí ele completa dizendo: e tudo o que você pedir em oração, crendo, recebereis. Você vê que tripé legal. Você ora, você crê pela fé e você recebe. Que coisa maravilhosa. Então Jesus traz essa certeza. Então, nesse amaldiçoar a figueira, nesse momento da segunda-feira, esse primeiro momento da segunda-feira, a gente já aprende muitas coisas com o Senhor Jesus. De que a gente, em oração, pela fé, a gente recebe tudo aquilo que a gente pedir. Claro, se estiver alinhado com as coisas do Senhor. Eu acho isso muito legal. Vocês vão perceber que lá em Mateus, mas eu agora vou usar o texto lá do Evangelho de Marcos, trazendo para vocês no capítulo 11 algo sobre exatamente o que aconteceu nessa segunda-feira, de também uma importância, de uma relevância, porque Jesus, ao voltar a Jerusalém, aí ao templo, ele encontra no templo tudo aquilo que ele não esperava encontrar. Mercadores, pessoas mercadejando lá, praticando o comércio dentro do templo. E é muito interessante quando Marcos ele diz assim: quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós as transformastes num antro de assaltantes. Olha que coisa, gente. Lucas, ele também traz esse mesmo episódio. Mateus no capítulo 21, 12 a 16, e Lucas no capítulo 19, ele trata desse episódio, que é muito interessante, que é exatamente, quando Jesus ele traz exatamente o ensinamento: a minha casa será casa de oração, vós, porém, transformastes em antro de assaltantes. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você, aplicando no tempo de hoje. Quantas pessoas não têm usado o templo, a casa do Pai? E aqui a gente pode olhar, queridos, que nós agora somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, eu e você somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar limpos, puros, perdoados, em arrependimento ao Senhor. Jesus entrou ali, expulsou, limpou. É um tempo de muita, assim, a gente reflexão. O que você tem feito com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo? O que você tem feito? E eu acho legal porque Lucas diz que depois que Jesus fez essa limpeza, todos os dias ele ensinava no templo, mas sempre havia alguns líderes, escribas, sacerdotes e mestres que sempre procuravam confundir, arrumar um jeito, uma cilada para poderem
matar Jesus Cristo. Então, esses dois acontecimentos da segunda-feira é muito interessante. A figueira que ela é amaldiçoada por Jesus, né? Jesus, literalmente, ele amaldiçoa, e a palavra diz que ela secou imediatamente. Mas aí também há esse templo que é purificado pelo Senhor Jesus, né?